Olá, literários! Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre um livro chamado O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Esse livro é um dos livros que caem em vestibulares e por isso hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre ele, o resumo dele e uma análise sobre a obra. Então, a obra ela inicia-se com a trajetória de João Romão. Explica um pouco sobre ele, que ele era o dono de uma pedreira, o dono de uma venda e o dono do cortiço. Sempre queria enriquecer e cada vez mais ele fazia coisas para que isso acontecesse. Uma das coisas era explorar os seus funcionários, explorar as pessoas. A outra era roubar em sua venda, sabe? Colocando um pezinho a mais. Tinha também uma moça, que era uma escrava, chamada Bertoleza. E os dois tinham um caso e ela o ajudava em sua venda. E ela trabalhava de domingo a domingo e incansavelmente. Em seguida mostra Miranda, que era o seu vizinho, que ele tinha um poder aquisitivo bom. E João Romão começa a invejá-lo e fazendo com que cada vez mais os seus funcionários trabalhem, explorando eles cada vez mais para que consiga chegar ao mesmo ponto que ele. Porém, o Miranda ele recebe um título de barão, né, por ele frequentar cinemas, museu, por frequentar restaurantes, bons lugares. E ele alcança esse título e então João Romão ele quer achar uma maneira de conseguir esse título também. Porque ele entende que não basta apenas ter dinheiro, mas também tem que ter uma posição social reconhecida. Então ele começa a frequentar restaurantes também, usar roupas finas, frequentar teatros e então consegue o mesmo título que conseguiu Miranda. Então João Romão ele tenta cada vez mais se igualar a Miranda e fazendo isso ele começa a reformar o cortiço, reforma a venda e até que eles começam a ser amigos. E ele começa a frequentar a casa de Miranda e então, para que ele consiga o mesmo poder social, ele pede a mão da filha de Miranda em casamento, que é a Zulmira, para que pudesse ascender socialmente. Como Bertoleza era sua amante e ela não gostou nada disso que estava acontecendo, ela disse a ele que já que ele queria se casar com Zulmira, então ela ia lutar para que eles dessem todos os bens que era dela, por ela ter passado todo esse tempo ao lado dele. E ele, para que isso não acontecesse e pudesse se casar com Zulmira, o que ele faz? Ele a denuncia a seus antigos patrões como escrava fugida. Então eles vão atrás dela, porque ela acreditava que ela tivesse com a alforria. Porém, o João Romão inventou tudo isso. Ele inventou uma carta de alforria para ela, para que ela achasse que ela era livre para ficar com ele e trabalhar com ele. Porém, ela tinha patrão e ele sabia disso. Então, para se livrar dela, ele fez isso. Ele a denunciou para os seus antigos patrões e ela teria que voltar com eles. E quando ela foi pega, o que ela fez? Ela se suicidou para que ele pudesse se casar tranquilo e ela também não fosse mais escrava. Então, em paralelo com essa ganância, essa história sobre a ganância desse João Romão, está quem? Os moradores do cortiço. E nessa parte a gente vê muito sobre determinismo, que é o que eu vou falar para vocês na análise da obra. Então, se observa várias coisas que mostram que o meio, ele determina como o indivíduo vai ser. Então, por exemplo, o Jerônimo, ele é um personagem que é português e ele foi trabalhar na pedreira. E aí ele acabou morando no cortiço. Ele tinha família, né? Sua esposa. Ele era um moço bom, digno. Porém, acabou que ele começou a gostar de uma moça toda fogueta chamada Rita Baiano. Então, ele largou sua esposa para ficar com ela. A esposa Piedade, né? Sua ex-esposa agora, acaba virando uma alcoólatra devido a todo esse fato, todo esse acontecimento. E o Jerônimo muda totalmente os seus hábitos, o seu jeito, em prol da atração sexual que ele tinha pela Rita Baiana. E também podemos ver o exemplo de Pombinha, né, que fala muito no livro sobre ela sempre visitar ele, saber ler, saber escrever, uma moça muito inteligente, muito bem dotada, que tinha o sonho de se casar e acaba que ela vai morar lá com Leone e acaba que ela vira uma prostituta, mudando totalmente, determinando seu meio. Por quê? Porque Leone também era dessa vida, era uma prostituta e ela acaba virando tudo isso e mostra muito sobre o determinismo. Então, esse romance é muito importante
como um exemplo das teses naturalistas, né, que mostra que o que determina é o que explica o comportamento dos personagens com base ao meio que ele está vivendo, com base na raça, no momento histórico também que ele está vivenciando. E o Cortiço acaba sendo evidenciado como um dos marcos mais importantes para as obras naturalistas brasileiras. Então o Cortiço ele é considerado o melhor representante para mostrar sobre o naturalismo brasileiro, por mostrar o condicionamento do homem ao meio que ele está inserido, através da história que se passa em uma habitação com várias pessoas pobres morando, como o Cortiço, na cidade do Rio de Janeiro. Então, o autor naturalista, ele queria comprovar, mostrar que o meio realmente vai mudar a pessoa, né? Que o meio, a raça e o contexto histórico é o que vai determinar a conduta do homem. A Luiz Azevedo, ele pretende mostrar como essa mistura de raças em um mesmo ambiente acaba acontecendo uma amoralidade, né? Uma completa degradação humana. E a partir disso podemos observar uma das principais características do movimento naturalista, que é a animalização dos personagens. O que acontece é que eles acabam agindo por instinto natural, como os sexuais e os de sobrevivência. E no livro na obra mostra também sobre a questão social, né, com o personagem João Romão, que ele acaba passando em cima de todo mundo, de tudo e de todos, em prol da sua ascensão social. E um fator muitíssimo importante para essa obra, para a gente entender, é que o personagem principal dessa obra é o Cortiço, é o próprio Cortiço. Mesmo que tenha alguns personagens com mais destaque que os outros, como o João Romão, mas o personagem principal é o Cortiço. Porque em uma determinada parte do livro, o narrador compara com o Cortiço como uma estrutura biológica, como uma floresta, como um ser vivo, que cresce, se desenvolve e que determina o caráter moral de quem habita no seu interior. Então, fazendo com que isso demonstre uma forte característica do naturalismo, que é a coletividade. O narrador está em terceira pessoa e ele é onisciente, ou seja, a todo momento ele sabe do pensamento das pessoas, o que está acontecendo, tudo ao redor dele. Ele é um narrador que conhece toda a história, ele entra no pensamento dos personagens, ele faz julgamento e ele realmente busca comprovar a influência do meio, da raça e do momento histórico entre eles. Enquanto que o tempo ele é linear, ele é... Oh, caramba. O tempo é linear, cronológico, e o espaço é dividido em dois, que é o cortiço, que é um amontoado de pequenas casas, desorganizado, onde os pobres vivem, que acaba representando então a mistura de raça e a promiscuidade das classes desfavorecidas. Do outro lado é o sobrado, de ares aristocráticos, do comerciante Miranda e sua família, que acaba então representando a burguesia em ascensão do século XIX. Bom, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, um pouco do resumo, um pouco sobre uma análise sobre a obra. E espero que vocês gostem, espero que vocês assistam até o final, né, porque é muito importante pra quem vai fazer vestibular. É um livro gostoso de se ler. E eu acredito sim, é bom lerem também pra ver, né, qual a parte que às vezes recebeu mais destaque no livro, que eu não falei aqui, que vocês gostaram. E é isso, espero que vocês gostem, deixem um like no canal, se inscreva aqui no canal, assista os vídeos anteriores também. Tem também um outro vídeo de vestibular que eu fiz, que é sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. E é isso, tchau!